Tá? Começa aí. E começou? Pronto. Da aula passada, nós vimos que a tangente hiperbólica, ela tem esse gráfico. XY, tá? A imagem da tangente hiperbólica, a imagem da tangente hiperbólica é o intervalo menos 1, 1. A imagem, por quê? Que cobre todo esse intervalo. A função contínua, o limite, quando o x tende a mais infinito, é 1 por valores menores que 1. E o limite, quando o x tende a menos infinito, é menos 1 por valores maiores que menos 1. Então, a imagem é todo intervalo fechado menos 1, 1. E ela é injetiva. Ela é injetiva, tá? Porque a derivada é positiva em todos os seus pontos. Ou seja, a função, isso aqui é a função tangente hiperbólica. A função tangente hiperbólica, a função tangente hiperbólica, que ela vai de R para R, ela é injetiva, mas não é sobrejetiva. A sua imagem não é o seu contradomínio. Logo, não é invertível. Entretanto, vem um entretanto, né? Entretanto, e aí eu peço a vocês que me corrijam quando eu escrever coisa errada, porque eu escrevi muita coisa hoje, pode ser que passe alguma coisa despercebida. Sempre passa, tá? Entretanto, eu penso uma coisa e acabo escrevendo outra. Entretanto, a função ITGH de R no conjunto imagem da função tangente hiperbólica, que é o intervalo menos 1, 1, dada por ITGH de x igual a quê? A tangente hiperbólica de x, qualquer que seja o x real, essa função, ela é injetiva, a lei de formação dela é a lei de formação da tangente hiperbólica, então ela é injetiva e sobrejetiva. Alguém não tem essa compreensão? Ou todos têm essa compreensão? Que ela é injetiva e sobrejetiva. Daí vem a seguinte definição. A função inversa da função ITGH, ela é denominada função arco tangente hiperbólica, denominada função arco tangente hiperbólica, tá? Função arco tangente hiperbólica, sendo denotada, e aí, calma que o negócio está ruim de escrever aqui, mas eu resolvo isso rápido. Sendo denotada, vírgula, sendo denotada por
arc TGH. Me corrija se eu esqueci o H, tá? Tá? Porque eu estou no contexto das funções hiperbólicas. Então, vamos logo ao seu gráfico, né? Então, como é o gráfico da função arco tangente hiperbólica? Desenhar nesse pedacinho desse cantinho aqui. XY menos 1, sim. Como o gráfico da tangente hiperbólica é esse? O gráfico. Isso aqui é o gráfico da ITGH, melhor dizendo. A inversa da ITGH é a função arco tangente hiperbólica. Então, portanto, o seu gráfico, deixa eu... Ele tem essa aparência. Correto? Isso é a função arco tangente hiperbólica. Ela é estritamente crescente. Aonde essa função é estritamente convexa, a sua inversa é estritamente côncava. Aonde ela é estritamente côncava, a sua inversa é estritamente convexa. E tem outras consequências. Primeiro, domínio da arco tangente hiperbólica. Quem é? Intervalo menos 1, está aqui, ó. Contradomínio da função arco tangente hiperbólica. Quem é? Os reais. Cobre toda a reta. O domínio de uma é o contradomínio da outra. Certo? Arco tangente hiperbólica o arco tangente hiperbólica da ITGH de x, isto é, o arco tangente hiperbólica da tangente hiperbólica de x, quem é? É x, qualquer que seja x no domínio da ITGH, ou seja, qualquer que seja o x real, tá? O arco, agora fica o quê? Não, arco não. A ITGH, do arco tangente hiperbólica de x, isto é, a tangente hiperbólica de x, certo? Não esqueça da lei de formação dela. A tangente hiperbólica de x, do arco tangente hiperbólica de x, isso é quanto? Isso é x, qualquer que seja x no domínio do arco tangente hiperbólico, qualquer que seja x e menos 1, certo? E, sintetizando essas duas numa só, dados x no intervalo menos 1 e y real, o y é o arco tangente hiperbólica de x, se somente se o x é o quê? É a tangente hiperbólica de y. Vamos mostrar que o arco tangente hiperbólica é diferenciável e calcular sua derivada, tá? Fazer isso de azul. Eu vou usar o teorema da função inversa. O teorema da função inversa diz: sejam I e J intervalos. Se f de I e J é uma função contínua e invertível, tá? E, dado x em J, a derivada de f dado x em J, a f é diferenciável em f a menos 1 de x, e a derivada da f em f a menos 1 de x é diferenciável, então a inversa é diferenciável em x, e quem é a derivada da inversa em x? É 1 sobre a derivada da f em f a menos 1 de x, tá? Então, você aplicando aqui, veja bem, dado x pertencente ao intervalo menos 1, tem-se, se tem-se aqui é horrível, mas psicologicamente ele funciona, gramaticalmente é triste, tá? Tem-se, não precisa do tem-se, mas você vai entender porque tem-se. Primeiro, o arco tangente hiperbólica em x pertence a quem? Pertence a R, claro, né? Pertence a R. Só que a função tangente hiperbólica, ela é
diferenciável. Tá? Tá bom? Daí, a tangente hiperbólica, ela é diferenciável. Ela é diferenciável onde? No arco tangente hiperbólica de x. Com quem é a derivada do arco, quem é a derivada da tangente hiperbólica, quem é a derivada da tangente hiperbólica. Tá difícil hoje, não tá? Quem é a derivada da tangente hiperbólica no arco tangente hiperbólica de x? Quem é essa derivada? Essa derivada é a secante hiperbólica ao quadrado no arco tangente hiperbólica de x, que é um número positivo, portanto diferente de zero. Então vamos ficar sob a luz do teorema da função inversa. E para isso eu preciso pensar na tangente hiperbólica como seno a f. Está aqui o intervalo i, o intervalo j. Desculpe. É intervalo j, intervalo i. Tá? Pensando aqui, ó. Tá certo? Daqui para cá, ó. J e i. Para usar o teorema da função inversa. Então isso vai ser a minha função f. Tá certo? A f vai ser a ITGH. ITGH. Que é a TGH. Estava nada errado do que está aqui. Mas pensando, a f é essa função. Então a f é diferenciável em quê? Em f a menos 1 de x. E a derivada da f em f a menos 1 de x é diferente de zero. Logo, certo? Pelo teorema da função inversa, pelo TFI, teorema da função inversa, a inversa da f, quem é a inversa da f? O arco tangente hiperbólica, ela é diferenciável em x, a inversa da f é diferenciável em x, com quem é a derivada da inversa da f, derivada do arco tangente hiperbólico em x, é 1 sobre a derivada da f aplicada em f a menos 1 de x. Quem é a derivada da f em f a menos 1 de x? Está aqui. Secante hiperbólica ao quadrado do arco tangente hiperbólico de quê? De x. Mas quem é a secante hiperbólica ao quadrado? É 1 menos a tangente hiperbólica, porque você sabe que o cosseno hiperbólico ao quadrado em x menos o seno hiperbólico ao quadrado em x, isso é 1. Qualquer que seja o x real. Dividindo por cosseno hiperbólico ao quadrado, fica 1 menos tangente hiperbólica ao quadrado igual a secante hiperbólica ao quadrado, qualquer que seja o x real. Ou seja, isso aqui é 1 sobre 1 menos o quadrado da tangente hiperbólica aplicada em quem? No arco tangente hiperbólico de x. Faltou em algum parênteses? Presta atenção nos parênteses, que eu às vezes esqueço. Mas isso aqui é o quadrado da tangente hiperbólica do arco tangente hiperbólico. Mas quem é a tangente hiperbólica do arco tangente hiperbólica? Quem é? Para todo x no intervalo menos 1, quem é? É x. Então isso aqui é o quê? É 1 sobre 1 menos x2. Tá certo? Então, daí você tem o seguinte, assim, qual é a conclusão? Qual é a conclusão? Porque ela é diferenciável em todos os pontos do seu domínio. Ó. Dado x aqui, foi que eu provei, dado x aqui,
pelo teorema da função inversa, a arco tangente hiperbólica é diferenciável em x e quem é a derivada? Está aqui. Então, qual é a conclusão? A função arco tangente hiperbólica é uma função diferenciável, e quando eu escrevo desta forma, eu estou dizendo que ela é diferenciável em todos os pontos do seu domínio. Isso é dizer que uma função é diferenciável. Com a derivada do arco tangente hiperbólica em x sendo igual a quem? A 1 sobre x2 menos 1, desculpe, 1 sobre 1 menos x2, qualquer que seja x pertencente ao intervalo menos 1. Agora, não esqueça uma coisa. Lembre que a integral de 1 sobre 1 menos x2, integral em x, já calculada em aulas passadas, no assunto de integral de integração por frações parciais, isso aqui é o quê? É metade do logaritmo natural do módulo de 1 mais x sobre 1 menos x, mais uma constante. Ou seja, a derivada desta função aqui no seu domínio é essa daqui. E o seu domínio, e o domínio dessa função, quem é o domínio dessa função? Quem é? É o intervalo menos infinito menos 1, união menos 1, união 1 mais infinito. Significa que, em particular, a derivada dessa função é essa, qualquer que seja x aqui dentro. Porque essa integral é calculada aqui. Em particular, a derivada dessa função é igual a essa nesse intervalo. A derivada dessa função é igual a essa quem? A essa, 1 sobre 1 menos x2 nesse intervalo. Que é a mesma derivada do arco tangente hiperbólico. Ou seja, nesse intervalo, as funções arco tangente hiperbólico e a função cuja lei de formação é dada por essa função aqui, tem a mesma derivada. Portanto, elas diferem nesse intervalo por uma constante. Logo, existe um C real tal que o arco tangente hiperbólico em x é metade do logaritmo natural do módulo de 1 mais x, módulo de 1 mais x sobre 1 menos x, mais c, qualquer que seja o x pertencente ao intervalo menos 1. Agora, por que essa distância daqui? Porque isso aqui é exatamente metade. Nesse intervalo, isso aqui é metade do logaritmo natural de 1 mais x sobre 1 menos x, mais uma constante. Por que isso? Pelo estudo do sinal. Ó. Vamos fazer aqui o estudo do sinal. E aí vocês gravem esse estudo de sinal aqui. Esse aqui. 1 mais x, 1 mais x menos 1. 1 menos x no 1. E o quociente, 1 mais x sobre 1 menos x, aqui tendo menos 1 e 1. Então, qual é o sinal disso aqui? Qual é? Aqui é positivo, aqui é zero, enquanto aqui é negativo. Esse aqui é o contrário, certo? Positivo, zero, enquanto aqui é negativo. Portanto, quando eu componho pelo quociente, usando a regra do produto, para sinal, aqui é negativo, aqui é zero, aqui é positivo.
Aqui não está definido, não existe, aqui é negativo, eu estou no quociente.